A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, verso 7, Bíblia na mão, me acompanhe. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Queridos, essa palavra é uma palavra muito interessante porque ela nos mostra um exemplo de fé, chamado Ezequias. Ezequias, ele tomou para si uma herança maldita. Por que uma herança maldita? Porque a palavra do Senhor nos diz que o seu pai, chamado Acás, ele reinou 16 anos em um reinado totalmente promíscuo, um reinado onde ele não obedeceu à voz do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele serviu a deuses pagãos, edificou altares a deuses estranhos dentro da casa de Israel, dentro dos arredores de Israel e dentro do templo. Havia muita sujeira, muita anátema, muitos objetos amaldiçoados dentro do templo. Proibiu a adoração ao Deus de Israel. Veja só que coisa interessante no ponto de vista negativo. O Deus que os libertou, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que os deu um nome, uma fama, o Deus que fez a nação de Israel ser temida diante de todos os povos, agora é traído, agora é manchado o seu templo, o seu altar para deuses pagãos. Ezequias foi um homem rebelde, foi um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nós vemos nessa história que Ezequias, ele pegou uma maldição pronta nas suas mãos. Ao invés de pegar uma herança como pegou o rei Salomão, de um reino estruturado, de um reino bem construído, ele pegou um reino totalmente quebrado, tanto fisicamente como espiritualmente. E agora ele tinha uma opção: ou ele seria igual a todos, ou ele seria diferente. E o rei Ezequias escolheu ser diferente. O rei Ezequias preferiu, ao invés de seguir os caminhos do seu pai, ao invés de estar fadado ao fracasso, como o pensamento de muita gente, porque o meu antepassado foi fracassado e eu também serei. Não, ele preferiu ousar, ele preferiu ser diferente. E aqui eu quero grifar uma palavra muito importante: fazendo a diferença. Grife essa palavra: fazendo a diferença. Você está disposto a ser diferente? A primeira coisa que eu vejo aqui na vida do rei Ezequias é que o Senhor foi com ele, como lido aqui no versículo. E interessante saber que no período do rei Acás, no período do reinado de Acás, Deus estava muito distante da nação de Israel. Havia muito tempo que Deus não falava com o povo de Israel. Por quê? Porque o rei deu as costas para Deus. O povo automaticamente seguindo ao rei, seguindo as facilidades da vida, porque adorar a deuses pagãos não era difícil. Era apenas se entregar para a sua carne, para tudo que era ilícito, promíscuo. Era muito fácil servir a deuses pagãos. Então o povo seguiu, a maioria do povo seguiu o rei Acás em sua loucura, em seu deliberado pecado. E o povo sofreu as consequências porque estavam presentes todo tipo de promiscuidade, todo tipo de coisas do mundo supérfluas, mas estava ausente o principal, que era a presença de Deus, e ninguém se importava. Mas agora Ezequias vem reinar e ele traz consigo a presença de Deus. E o que eu aprendo aqui? Quando eu li essa passagem, eu me recordei da passagem do profeta Samuel, onde diz que por causa de Samuel, Deus continuava trabalhando, falando e agindo na terra de Siló. Não era por causa do povo de Siló, não era por causa da terra de Siló, mas porque Samuel estava em Siló, Deus continuava falando. Porque Samuel estava em Siló, Deus continuava operando. Por causa da vida de um homem, Deus trabalhou naquele local. E a primeira coisa que eu aprendo aqui: se você carrega com você a presença de Deus, se você carrega consigo a arca do concerto, se você carrega consigo o poder, o Espírito Santo, a virtude, a presença dele, aonde quer que você pisar a planta do seu pé, vai emanar a paz, vai emanar a sabedoria, vai emanar a paz que excede todo entendimento. A presença do Espírito Santo, ela vai te acompanhar, ela vai com você. E ainda que aquele ambiente esteja carregado de peso, carregado de coisas que não deveriam estar ali, através da sua vida, esse ambiente será acalentado, esse ambiente será tomado por um aroma de paz que só o Espírito Santo pode exalar. E é esse ambiente que pode ser gerado através da sua vida. De repente você se depara em uma situação onde o ambiente não é favorável, o ambiente é pesado, o ambiente não traz paz, o ambiente é desconfortante, mas através da sua vida, se você tem vida com Deus, se você tem paz no coração, mas não qualquer paz,
A paz que excede todo entendimento, através da sua vida, esse ambiente vai ser de paz. E alguém vai olhar para você e vai dizer: nossa, eu olhei para você, você me deu um abraço, eu senti uma paz, eu senti um calor, eu senti algo diferente, eu senti tranquilidade, eu estava tão perturbado, mas quando eu falei com você, quando eu conversei com você, eu senti um refrigério na alma. O que é isso? É a presença, querido, é a glória, é a majestade, a paz que excede todo entendimento. Aonde você for, você vai levar a presença de Deus com você. E com Ezequias não foi diferente, porque ele decidiu dar o primeiro passo de buscar a presença do Senhor. Assim o Senhor foi com ele, como diz o texto de 2 Reis 18:7. E mais uma vez eu aprendo com a palavra do Senhor, porque quando Ezequias começou o seu reinado, no primeiro ano, logo no primeiro ano do seu reinado, a palavra do Senhor nos conta que ele derrubou todos os altares dos ídolos. Ele derrubou todos os altares pagãos que haviam em Israel. A primeira coisa que ele faz, querido. E por que ele decide fazer essas coisas? Porque ele entendeu, ele compreendeu que na história de Israel, quem havia libertado aquele povo foi Deus. Quem havia dado um nome para aquele povo foi Deus. Quem havia dado terra boa, que mana leite e mel para aquele povo foi Deus. Quem auxiliou e ajudou aquele povo a chegar aonde chegou foi Deus. Não foi Baal, não foi Astarote, não foi Azera, não foi nenhum desses deuses. Mas foi o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus com D maiúsculo, que fez tudo aquilo, que abençoou a terra e que deu a Israel um nome diante das nações. E Ezequias entendeu isso. E por entender isso, ele entendeu que não havia outro Deus para ser adorado naquele lugar que não fosse o Deus de Israel. Deus deveria ser o único adorado naquele lugar. E a primeira coisa que ele faz é derrubar todos os ídolos. E eu aprendo com isso algo muito interessante, trazendo para os nossos dias. Bruno, quem são os ídolos? Os ídolos podem ser tudo aquilo que você adora e coloca acima de Deus. Pode ser o seu celular. Quanto tempo você passa neste aparelho telefônico? Tudo bem que hoje você está utilizando para algo bom, que é ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bacana, mas tem hora que a gente precisa fechar a porta do nosso quarto e ter intimidade com este livro aqui. Com este livro aqui, querido. E é interessante e muito importante você tê-lo em forma de papel, em forma física. Porque se trancando no quarto com este livro, nada vai te distrair, nada vai tirar o seu foco, a sua atenção. É importante que você separe um tempo para Deus e que este tempo com Deus venha a ser maior do que tudo na sua vida, venha ser maior do que o seu tempo na televisão, venha ser maior do que o seu tempo no celular, venha ser maior do que o seu tempo com outras coisas ocupando a sua mente. Quem é o seu ídolo? Eu te convido hoje a fazer esse sacrifício, a ser diferente como Ezequias foi e derrubar todos esses ídolos que te atrapalham, que te tiram do seu foco da presença de Deus. Deus deve ser a nossa prioridade em todas as áreas, em todos os sentidos das nossas vidas. Deus deve ser o centro das atenções. Deus está acima de tudo, de todos, da família, de tudo. Deus merece a minha e a sua atenção. Afinal de contas, nós vamos passar a nossa eternidade ao lado dele. E ele quer de nós prioridade, relacionamento. Afaste da sua vida todos os ídolos, tudo aquilo que tira a sua atenção de diante de Deus e coloca a sua atenção diante de uma TV, diante de um ídolo famoso, de um cantor. Sabe, até no meio da igreja isso está acontecendo. Pessoas idolatrando pregadores e cantores e gente famosa. Querido, não. O único que tem que ser adorado e exaltado é o Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e nada mais. E a primeira coisa que Ezequias faz é derrubar os altares. A segunda coisa que ele faz é restabelecer o culto ao Senhor.